Santo abra tus ojos espirituales. Deja que destape tus oídos. Y por fe comienza a transmitir a través de tu cuerpo, a través de tu instrumento, sonidos del cielo, melodías que desatan la voz del Dios vivo aquí y ahora.
Estamos en tu lugar de reposo. Podemos ver tu casa hoy. Ay, ay, ay. Elimine até 99. Olá, bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco. Bom dia, bom dia. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, queridos. Bom dia, estamos aqui na linha de transmissão, canal Facebook aqui Canasvieiras. Bom dia. Paz seja convosco. Patrícia Saraiva, paz seja convosco. Bom dia, irmã Neuza Moraes, paz seja convosco. Pastora Vanilda, Deus abençoe, paz seja convosco. Bom dia, Edmar, Deus abençoe, querido, paz seja convosco. Bom dia, Jadir, tudo bem, querido? Paz seja convosco também. Olha só, irmão Luciano Rodrigues, de Ponte Alta do Norte, paz seja convosco. Bibiana Pereira, Deus abençoe, irmã, paz seja convosco. Bom dia, irmão Décio, um forte abraço, Deus abençoe. Olha aí, queridos, vamos lá, né, gente? Graças a Deus, que bênção, que bom que você está aí conectado nesta manhã de domingo. Vamos tomar um café com Jesus? Vamos tomar um café com Jesus, vamos tomar um chimarrão com Jesus também. Nossa cuia está aqui, ó. Vamos tomar um chimarrãozinho junto aqui, mateando com Jesus, tomando café com Jesus. Graças a Deus. Olha só, querido, hoje, dia 28 de junho, agora são pontualmente 9 horas e 14 minutos nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe a tua casa e também a tua família. Convide mais irmãos aí, copia o link, compartilha no WhatsApp, no Facebook e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Eu tenho um tema hoje, um tema profético, como de sempre, né? Esse ministério profético é um desafio, gente. O ministério profético é desafiador, mas faz parte, né? Cada um dentro do seu ministério, né? Nós não podemos ter crises de identidade. Nós temos que fazer o que Deus nos pediu para ser feito, né? Então, quando Deus nos escolhe, nós recebemos uma identificação ministerial, gente. E o nosso ministério precisa deixar de ser um mistério. Olha a primeira revelação de Deus aqui, ó. O seu ministério não pode ser um mistério, ou seja, ninguém pode saber quem eu sou, ou nem eu mesmo sei quem eu sou, porque o meu ministério ainda é um mistério. Não, o seu ministério tem que deixar de ser um mistério. Ele precisa ser revelado. Amém, queridos? Para que Deus possa te usar, o seu ministério precisa ser revelado, confirmado. Amém? Para que Deus possa te usar da maneira que agrada a Deus. Como aquela canção da Aline Barros, né? Um louvor muito antigo. Quero ser como o farol que brilha, quero ser como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, quero ser como uma flecha no seu arco. Então, querido, todo aquele que deseja ser um instrumento na mão de Deus, um vaso na mão de Deus, é muito importante, querido, ter esse alinhamento, né? E a certeza da sua chamada. Então, o nosso ministério não pode ser um mistério, né? E aquele que foi vocacionado, a sua satisfação, a plena satisfação espiritual está quando ele faz
o que Deus mandou ele fazer. Então, quando você é vocacionado, querido, uma coisa que não é inteligente da nossa parte é relutar contra o ministério. É você querer fugir daquilo que Deus já confirmou na sua vida. Então é importante para quem tem uma chamada, para quem tem vocação, aperfeiçoar a sua vocação em oração e evitar, ao conselho aqui, querido, para você que tem ministério, para você que tem uma chamada de Deus, você deve evitar de conversar sobre ministério com quem não tem ministério. Você deve evitar de falar sobre vocação ministerial com quem não tem vocação ministerial, porque haverá um julgo desigual de informação, haverá um julgo desigual nessa comunicação pelo fato de você compartilhar aquilo que Deus está ministrando no seu coração com uma pessoa que tem dificuldades de entender essa questão de ministério. Certamente você vai ouvir o que você não quer, vai ouvir o que você não gosta, e isso vai te paralisando e vai atrasando a sua decisão em fazer aquilo que Deus está pedindo para ser feito. Que forte isso, né, querido? É verdade. Então, quando você tem uma chamada, quando você tem um ministério, quando o Espírito de Deus está ministrando no seu coração acerca de um propósito, de um objetivo, de um alvo, né? Você precisa estar perto de pessoas, né, que vão te aconselhar como se posicionar no ministério. Bom dia aí o pessoal que está chegando aí, Douglas, Deus abençoe. Olha só, irmã Mari Correia, lá de Ponte Alta do Norte. Então, quando você tem uma chamada, quando você tem um ministério, querido, você tem que alimentar ele em oração até que esse ministério venha nascer, ele venha crescer e ele venha frutificar. Amém, queridos? Todo ministério, né, depois que ele nasce, ele precisa crescer e frutificar. E o crescimento depende da alimentação espiritual, pelo caminho da oração, pelo caminho da meditação na palavra de Deus. Então é muito importante, querido, para você que tem uma vocação, para você que tem um desejo missionário, profético, sacerdotal, evangelístico, né, social, você que deseja fazer algo para Deus, procure compartilhar esse desejo com pessoas que vão te apoiar no ministério. E quando você compartilha, né, a visão que Deus te deu, quando você compartilha o propósito que Deus te deu, com pessoas de julgo desigual, dessa questão de vocação, você vai ouvir algumas coisas que podem te parar para sempre. Então procure se aconselhar, querido, com pessoas que vão lhe dar a direção por onde começar, como começar, e também para que você possa ouvir algumas experiências daqueles que já estão nesse campo missionário, profético, sacerdotal, ministerial. Amém, meus amados? Isso é muito importante, você ter uma base, né, de princípios, uma base de aconselhamentos, de direcionamento de pessoas que você pode confiar e pessoas que você tem a certeza que serão impulsionadores para que você então conquiste os seus objetivos. Agora, algo no ministério é muito importante, querido, né? Nós não podemos confundir os objetivos e o propósito do ministério em questões pessoais. Amém? O que vamos fazer para Deus não é somente para o nosso benefício. Certamente teremos recompensas, né, por aquilo que fazemos para Deus. E isso é bíblico. Tudo quanto fazemos para Deus, né, teremos a nossa recompensa nesta terra e na vida vindoura. É o que a Bíblia nos fala. Agora nós precisamos estar bem focados no ministério para não cometer erros que mesmo no ministério você esteja fazendo o que Deus não mandou fazer.
você esteja falando o que Deus não mandou falar e você esteja agindo quando Deus não mandou agir. Aí entra a questão, né, da nossa liderança humana, eu fazer o que eu quero. E a palavra submissão no ministério, querido, é muito importante, porque a submissão é eu aprender a não fazer o que eu quero fazer. Isso é submissão. Olha que interessante, querido. O que é a submissão? É você estar debaixo de um jugo, de um cabresto de homens que vão liderar sua mente, o seu coração? Não, isso não é submissão, né? Isso não é estar debaixo de uma autoridade. Isso é estar debaixo de um autoritarismo. É totalmente diferente. Agora, a submissão, ela parte do entendimento de você compreender que a tua razão não pode te liderar. E é aprender a não fazer aquilo que eu queria fazer e que a minha razão entende que vai dar certo. Então eu preciso me submeter a isso, a não fazer o que eu quero fazer. Isso é submissão. Porque existem as atuações pela fé na direção de Deus e existem as atuações pela emoção, pela boa intenção. E eu sempre digo que a boa intenção, querido, ela também carrega uma certa dosagem de maldade. Então nada é mais poderoso do que obedecer, do que você agir por uma boa intenção, fazer um test drive com uma ideia, com um pensamento humano para ver o que vai dar e então dará tudo errado, prejudicando parte da obra de Deus, parte da igreja do Senhor. Então veja que nós precisamos ter um direcionamento correto da parte de Deus. E esta visão, esse direcionamento, essa certeza de que aquilo que o meu coração está me impulsionando a fazer está totalmente na direção de Deus, é pelo nível da nossa intimidade com Deus, pelo nível da nossa oração. Então, queridos, hoje se fala muito em estratégias de trabalho dentro do ministério. Se fala muito em estratégias. Vamos fazer para ver o que dá. Nós não podemos fazer algo para Deus sem saber o que isso vai dar. Ou seja, você fazer algo e não sustentar isso, querido. Independente se vai dar certo ou não, se vai trazer resultados ou não. Nós não podemos ficar utilizando ferramentas, ideias, estratégias, trilhando caminhos anti-apostólicos, anti-bíblicos, né? Fazendo assim da seara, né? Um campo experimental das nossas ideias humanas, e isso vai trazer o quê? Vai trazer perturbação para a igreja, vai trazer desentendimento, vai trazer disseção, quando não se tem propósito, quando não se tem destino, quando não se tem visão. E a visão vem por meio da oração, a visão vem por meio de comunhão, de entrosamento, querido, de sincronia entre o líder e os liderados, querido. Sabe, amados? Isso é muito importante, entender isso. Ter o discernimento que se eu quero fazer parte da liderança, e quando trata-se em liderança, querido, a liderança não é uma oportunidade de autopromoção. A liderança é a oportunidade de cooperação. Meu Deus, gente, anota isso, querido. A liderança não é uma oportunidade de autopromoção, mas é uma oportunidade de cooperação para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado e honrado. É claro que recebemos a autoria de algo que vai dar certo, que está na direção de Deus, né? As pessoas acabam nos aplaudindo, nos venerando, né? Nos honrando, nos elogiando, mas da mesma maneira que este elogio vem, que esta honraria vem, ela precisa se converter em glórias para Deus,
Aplausos para Deus, porque sem Deus nada podemos fazer. E se fazemos alguma coisa que deu certo, é porque o Espírito de Deus estava na direção desse projeto, estava na direção desta visão e deste alvo que foi alcançado, desse objetivo. Então, se algo está fluindo, se algo está crescendo, querido, certamente Deus está nessa causa, Deus está abençoando. E nós precisamos cuidar o nosso coração, a nossa mente, para não roubar essa glória que não nos pertence. Para nós pertence a recompensa segundo o coração de Deus. Agora nós precisamos cuidar do nosso coração e blindar o nosso coração de todo orgulho, de toda vaidade, de todo sentimento de autoexaltação. Então a oportunidade que eu ganho para deixar o registro da minha vocação, o registro da minha fé, a oportunidade que eu ganho dada pelo meu líder, dada pelo meu pastor, pelo meu mentor, pela minha pastora, dada pela pessoa, pelo ministério de formação pela igreja, ela não é para minha autopromoção, mas ela é para o registro da cooperação, fazer o bem, cooperar em nome de Jesus. Que lindo isso aqui, né, querido? Que Deus abençoe você que está aí conectado. Vai gravando essa palavra, querido. Estou falando hoje sobre vocação, sobre chamada. Então, queridos, o nosso posicionamento precisa ser algo muito certeiro nessa questão ministerial. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. O tema da mensagem é o homem que Deus não quis mais usar. Já pensou nisso, querido? Quem é o homem na Bíblia que Deus não quis mais usar? E nós corremos esse risco, querido, no ministério. Nós corremos esse risco, estou falando para pessoas que têm desejo vocacional, ministerial. Nós corremos o risco de Deus não querer mais nos usar. E isso deve gerar um temor no nosso coração, a ponto de todos os dias desenvolver a maturidade espiritual a ponto de que Deus continue me usando como instrumento nas suas mãos, como uma ferramenta de edificação. Porque se certamente, querido, porque se o meu ministério, se os meus dons, olha só o que eu vou dizer agora aqui, filho. Escute isso aqui. Se o meu ministério, se os meus dons, se os meus talentos estão ferindo o corpo de Cristo, quem está me usando? Quem está me liderando ministerialmente? Se a minha chamada, se o meu ministério, se os meus dons, os meus talentos estão causando divisão, estão causando disseção, ferimento, machucaduras, torturas, quem está me usando? Porque os ministérios são para edificação, querido, da obra de Deus. Isso está na Bíblia. O ministério é para edificação, querido, é para o crescimento. Cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, cada um no seu departamento, cada um sendo usado da maneira que agrada o coração de Deus. Aleluia! Compartilha isso aí, querido. Concorda com isso, querido? Olha só o que diz a Bíblia em Efésios. Eu já vou ler outro texto. Capítulo 4, só para concluir essa primeira parte aqui, ó. Efésios 4:12. Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra e o ministério, para que o corpo de Cristo seja
edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé no conhecimento do Filho de Deus. Aleluia! E cheguemos à maturidade, atingindo o alvo da plenitude de Cristo. Então, querido, a união de talentos na igreja, a união de ministérios na igreja, ela tem que promover unidade, crescimento, fortalecimento e conhecimento da plenitude totalitária de Deus dentro da igreja. Isso aqui, querido, é muito interessante, sabe, amados? Meditar sobre isso, falar sobre isso. Porque hoje, querido, quando não há unidade, quando não há visão de trabalho, quando não há entendimento, não há submissão, não há discernimento espiritual, são pessoas funcionando dentro da igreja, elas não estão fluindo, elas estão funcionando, são engrenagens que estão rodando sem o óleo do Espírito. Entende? A igreja não pode funcionar, a igreja tem que fluir, querido. O rio de Deus tem que ser jorrado do altar, o rio de Deus tem que ser jorrado pelo ministério de louvor, o rio de Deus tem que ser jorrado pela pregação da palavra, o rio de Deus tem que ser jorrado pelo diaconato, o rio de Deus tem que ser jorrado pela liderança efetiva em eminência na igreja, o rio de Deus tem que ser jorrado, querido, águas purificadoras, não águas sujas, mas as águas da comunhão, as águas do amor, as águas da alegria, as águas da fé, as águas da esperança, elas precisam jorrar do rio de Deus e ela parte sempre da fonte chamada liderança na igreja. Está entendendo isso, querido? Está entendendo a importância da unidade, querido? E a unidade hoje ela é desafiadora, querido. É desafiadora quando se tem mentes visionárias e quando se tem mentes reduzidas e engessadas dentro da liderança. Quando se tem mentes visionárias, querido, olhando longe, e quando se tem mentes reduzidas, querida, rasas, enxergando só até ali, isso traz um jugo desigual de trabalho. Aí dentro do próprio organismo, dentro da própria liderança, nós temos o remanescente pró e nós temos o remanescente contra. E isso, querido, traz um desconforto congregacional a ponto de que o alvo se torna cada vez mais distante de alcançar. Foi o que Jesus buscou quando ele começou a escolher os 12. Ele trabalhou a visão dos 12. Ele trabalhou na mente dos 12. Ele trabalhou no coração dos 12 para que ambos tivessem a capacidade de enxergar o que Jesus estava enxergando nesse projeto de redenção. Meu Deus, gente. Quem está entendendo aí, querido? Vamos crescer aí, pastor Márcio aí? Vamos lá, gente. Vamos subir as escadas espirituais que te levam a uma visão perfeita. Nós estamos em 2020, o ano da visão perfeita, 2020. O ano passado era 20 aqui, 19 aqui. Agora é 2020. Vamos enxergar com uma visão de águia, gente. Esse ano é o ano do crescimento espiritual. Vamos crescer espiritualmente, gente. Vamos lá, vamos crescer, vamos amadurecer, querido. Vamos utilizar os dons e talentos que Deus nos deu para edificação, cooperação, atrair o crescimento que nos leve à plenitude do conhecimento de Cristo no nosso meio. Para que quando as pessoas nos visitarem, nos conhecerem, eles possam ver em nós marcas de Jesus, a marca do amor, a marca da comunhão, a marca dos bons relacionamentos, da elegância, da educação, querido. Eita glória de Deus, irmão. Então Jesus trabalhou essa unidade visionária. Por isso ele tirou esses 12 da multidão e colocou eles na mesa. E na mesa de Cristo, Jesus não utilizava de parábolas
para conversar com os seus discípulos, ele ia direto ao ponto. Marcos capítulo 4, ele não falava por parábolas. Parábolas é para a multidão, é para o povão, mas a intimidade exige um português claro. Isso está certo, isso não está certo. E há líderes que têm dificuldades, querido, de ser ensinados, de ser tratados, de ser exortados, de receber não, isso não vai dar certo. Há líderes que têm essa dificuldade, querido, de compreender, queridos, o direcionamento de Deus para a obra. Quer ver só, querido? Escute isso aqui. Mateus capítulo 16, se não me falha a memória. Deixa eu ler um texto aqui, ó. Vai dando glória aí, comentando, você que está sintonizado aqui. Estamos falando de ministério, gente, de trabalho na obra do Senhor. Deixa eu ver se eu acho o texto que eu gostaria de ler aqui. Aleluia. Deus abençoe a irmã Neuza, sempre conectado com a gente aí, né? Olha só, querido. Quando o apóstolo Pedro fez uma objeção acerca do propósito que Jesus tinha no coração de redenção, Pedro fez uma objeção, querido. Quando Jesus começou a falar sobre ressurreição para eles, Pedro fez uma objeção para Jesus, dizendo que não seria necessário e que esse propósito não seria necessário passar pela cruz. E aí Jesus olhou para Pedro e disse: "Para trás de mim, Satanás. Você está pensando nas coisas da terra. Você não está pensando nas coisas de cima. Para trás de mim, Satanás." Então Jesus repreendeu a Pedro naquele momento, quando disse: "Para trás de mim. Você não vai interferir no que eu vou fazer, porque Deus já confirmou esse projeto." Que forte isso aqui, né, gente? Então, por isso que eu digo que ministério é algo que você tem que procurar compartilhar, querido, com pessoas que vão ter esse mesmo alinhamento visionário. Senão nós vamos ouvir o que nós não queremos. Jesus repreendeu. Deixa eu achar o versículo aqui. Se alguém encontrar o versículo aí, pode colocar aí para mim. Eu sei que está nos evangelhos ali, eu estudei sobre isso essa semana. Vai dando glória aí, gente. Eu sei que tem uns irmãos de Bíblia aí, mas eu já acho aqui, gente. Glória a Deus. Vai glorificando a Deus aí, gente. Santo é o nome do Senhor. Mateus 16, 23, querido. Mateus 16, 23. Olha só. Mateus 16, 23. Deixa eu abrir para você aqui. Mateus 16, 23. Olha o que diz a Bíblia. Então Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Olha só, gente. Olha só isso aqui. Esse Pedro, vou te contar um negócio, irmãos. Vou te contar um negócio. Olha o que Pedro fez aqui, ó. Ele chamou Jesus à parte. Jesus era o líder.
Até havia uma boa intenção no coração dele, mas a boa intenção estava desprovida de um direcionamento de Deus. Escute isso aqui, filho. Existem aconselhamentos com marca de boas intenções, mas que estão desprovidos de uma ordem de Deus. Eu vou repetir isso aqui. E você tem que ter ouvidos espirituais, querido. Você tem que ter o discernimento de espírito na hora. Existem aconselhamentos que têm o título de uma boa intenção, mas ele está desprovido de uma orientação de Deus. E se você credibilizar, querido, esse conselho, você pode enforcar o teu ministério. Você pode enforcar a tua visão. Pedro levou Jesus à parte, repreendendo o que Jesus estava compartilhando com eles. Se você ler nos versículos anteriores, do versículo 23 de Mateus 16, você vai ver que Jesus está fazendo uma predição da sua morte. Ele está predizendo, ele está compartilhando, porque lá na frente Jesus vai precisar do apoio deles. Lá na frente Jesus vai precisar muito da oração deles. Então esse desenvolvimento de Jesus com os apóstolos, querido, é para proteger, meu Deus, gente, escute isso aqui. Essa intimidade que Jesus criou com os 12, embora um não permitiu que o seu coração se convertesse na visão, você sabe que foi Judas, ele não permitiu que o coração entrasse na visão. Ah, meu Deus! Quantos líderes, querido, não deixam o coração entrar na visão, não deixam o coração entrar no propósito, não deixam o coração entrar no projeto, querido. Ele está no meio, mas ele está fora do propósito. Ele anda, mas ele está fora do propósito. Ele congrega, mas ele está fora do propósito. Ele toca, mas ele está fora do propósito. Ele canta, mas ele está fora do propósito. Ele tem oportunidades de pregar, mas ele está fora do propósito. Judas foi assim, ele estava, mas não estava ao mesmo tempo. Ele tinha as marcas ministeriais na sua vida, mas o coração de Judas não estava no propósito. Então Jesus unia os 12 e compartilhava o que ele não compartilhava com a multidão, a fim de encontrar o quê? Apoio. Para proteger a visão de redenção, para proteger o propósito. É para isso que Jesus intimidalizou, se é que existe essa palavra, o relacionamento, querido, com os 12. Ele procurou atingir níveis de intimidade para que ele pudesse transferir a visão. E aí, numa dessas conversas, Pedro chamou Jesus e começou a repreender, dizendo: nunca, Senhor, nunca, isso não vai acontecer. Então Pedro está utilizando de um conselho que tem uma boa intenção humana, mas está desprovido da visão de Deus. Porque Jesus tinha a certeza do seu ministério, Jesus tinha a certeza do que Deus havia lhe mostrado, e quando Jesus compartilha com Pedro, ele ouve algo que, se ele não sabe repreender, ele podia paralisar o projeto de Deus. Meu Deus, gente. Quando você ouve, querido, algo que vem na contramão do seu projeto, você precisa repreender isso, querido, e não deixar que essa palavra, por mais que tenha vestes de boas intenções, de alguém que supostamente lhe ame ou lhe queira o bem, esse conselho está fora da direção de Deus e pode te lançar fora do alvo de Deus e do propósito de Deus. Meu Jesus amado, gente, é feijão puro isso aqui. Misericórdia, Jesus. E o que me leva, pastor, a ter a certeza de que eu estou na direção de Deus? O que me leva, querido? Vida de oração, vida de intimidade,
Como que você pode se render a uma pessoa que é mais rasa do que você na intimidade, na oração, no relacionamento com Deus, e ouvir com tanta facilidade e aceitar com tanta facilidade aquilo que a pessoa está lhe dizendo? E ainda dar a razão para esta pessoa que está desprovida do Espírito de Deus? Como que você pode dar crédito para isso, querido? Eu já vou finalizar essa mensagem para dizer para você que existem homens que Deus não vai mais usar. E quem é o homem na Bíblia que Deus não quis mais usar? Jesus chamou Pedro à parte. Olha só, então Pedro chamou Jesus à parte. Ô Jesus, vem cá. Jamais o que está no seu coração vai acontecer. Jamais o que você está planejando vai acontecer. Não será necessária a cruz. Não será necessária a crucificação. Não será necessário. Aí Jesus... Olha o que Jesus fala para ele. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Meu Deus, gente. Claro que Pedro estava... Olha só, querido, Pedro estava crescendo no ministério. Pedro estava desenvolvendo a sua capacidade de enxergar como Jesus enxergava. Pedro estava desenvolvendo a sua visão espiritual. Eu entendo aqui a situação dele, mas pelo fato de ele ser íntimo de Jesus, ele precisava aqui ter um entendimento diferenciado. Ele precisava ter agido diferente. E Jesus imediatamente diz assim: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra. Agora, olha isso aqui, querido. Jesus aqui não está falando diretamente com Pedro. Jesus está falando diretamente com Satanás que está sentado na mesa. Meu Deus! Jesus está falando com Satanás dentro da sua casa. Jesus está conversando com Satanás sentado na mesa. E ele olha para Pedro e ele não vê o Pedro que está crescendo. Ele vê Satanás querendo utilizar a imaturidade de Pedro para obstruir o propósito de Deus. Ai, Jeová Jiré. Está entendendo isso aqui, querido? Oh, Deus de Israel. Satanás está muito perto de Jesus. E aonde que ele está escondido? Atrás de Pedro. Veja que Satanás tinha acesso fácil. Jesus está conversando com Satanás aqui, que está atrás de Pedro. E ele diz assim: para trás de mim, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aí ele continua dizendo: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Todo discípulo precisa aprender a negar a si mesmo e entender que as coisas não serão do jeito dele, serão do jeito do líder.
será do jeito de Deus. Isso é submissão. Você aprender a não fazer o que você gostaria de fazer e aprender a fazer o que Deus mandou fazer. Porque o que nós queremos fazer pode dar errado. E o que Deus mandou fazer, faz, porque vai dar certo. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Jesus conversa com ele e diz: tu és para mim uma pedra de tropeço. Aí ele volta o discurso para Pedro e diz: se quiserdes ser o meu discípulo, aprenda a lidar com as suas vontades que não serão aprovadas pela vontade de Deus. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua própria cruz e aprenda a lidar com a visão de Deus, com o propósito de Deus. Então, queridos, cuidado com aconselhamentos de quem é mais raso do que você. Quer um exemplo bem claro na Bíblia? O filho de Salomão, Roboão. O filho de Salomão, Roboão, quando assume o reinado do seu pai Salomão, ele vai buscar o conselho dos anciãos que têm mais experiências, que já trabalhavam com seu pai, e que dizem para ele: alivie o peso e a carga desse povo, que vem caminhando com seu pai falecido e precisa agora de um pouco de refrigério. Depois ele foi ouvir o conselho dos jovens, que falaram para ele: Roboão, dobre a carga dos trabalhos e aproveite a oportunidade de fazer diferente. E Roboão seguiu o conselho dos mais novos, dos mais rasos, e se deu mal. Quando teve o conselho dos anciãos, que tinham mais experiência e que já conheciam as águas mais profundas, ele rejeita o conhecimento dos anciãos e se rende ao conhecimento de meninos na fé, de maturos na fé, e o seu reinado foi um caos, porque ele cede, ele rejeita o conselho de quem enxerga mais longe e se rende ao conselho de quem não enxerga nada, e se dá mal no seu reinado. Então nós temos que ter cuidado quem nós estamos ouvindo quando compartilhamos o que Deus está colocando aqui. Se você compartilha com pessoas rasas, você vai ouvir palavras rasas, você vai ouvir aconselhamentos rasos, você vai ouvir um direcionamento raso. Agora, quando você compartilha com quem tem experiência e com quem você pode usar como base de referência, você cresce, você acerta e você vence na vida, gente. Jeová Jiré, meu Deus, gente. Deus abençoe por essa palavra, querido. Muito forte isso aqui. Isso aqui é muito forte para o nosso aprendizado, para a nossa inteligência, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, querido. Você que está chegando agora aí, querido, volta depois no começo da live e pega tudo aí, porque está muito forte isso aqui. Então Jesus repreendeu Simão ali, disse Pedro, e disse: olha, Pedro, você está pensando nas coisas da terra. Quantos discípulos hoje, querido, estão no meio, estão andando, estão indo, estão vindo, estão mexendo nas coisas de Deus, mas o coração dele está na terra. Ele não pensa lá na frente. Ele não pensa no futuro. Ele age com a sua visão rasa. Chegou um momento que ele diz: olha, pastor, eu quero dar um tempo. Isso prova a visão rasa. Pastor, eu queria dar um tempo assim, cuidar das minhas coisas. Então vai, cuida das coisas da terra. Porque você não entendeu a visão de Deus e aonde Deus está querendo conduzir. Aonde Deus está querendo levar. Quantas pessoas, querido, estão morrendo no raso porque querem morrer no raso. Então Jesus tinha certeza do ministério.
Nós precisamos ter a certeza da nossa chamada e não permitir que esses aconselhamentos que vêm pelas laterais, querido, nos seguem e nos impeçam de conquistar o alvo estabelecido por Deus para o momento. Amém, amados? Para finalizar, querido, nós corremos o risco de Deus não querer mais nos usar, simplesmente pelo fato de não conseguir se submeter à vontade de Deus. Primeiro Samuel capítulo 16. O Senhor disse para Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o teu chifre com óleo e vá para Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi de seus filhos outro para colocar no lugar de Saul. Saul foi o homem que Deus não quis mais usar. E vários fatores levaram Deus a rejeitar o ministério de Saul. Isso aqui me preocupa, querido. Porque existem homens que já perderam a credibilidade de vaso na mão de Deus. Eu sei que é forte o que eu vou dizer, querido. Mas existem homens que Deus não vai mais usar. Vários fatores levaram Saul para fora do propósito de Deus. Vários fatores. Vários fatores levaram. A chamada de Saul foi incrível, gente. Você lê o histórico de como Deus trabalhou para fazer esse homem chegar onde ele chegou. Mas ele se perdeu dentro do propósito. Quantos homens estão se perdendo dentro do propósito? Vários fatores levaram a Deus não querer mais usar Saul. Precipitação nas decisões, votos impróprios, obediência parcial, consultas espirituais erradas e orgulho. 5 coisas enforcaram o ministério de Saul. 5 coisas que nós aprendemos com Saul enforcaram o ministério de Saul. Precipitação nas decisões. Fazer o que eu quero e não o que Deus quer. Tem que ser do meu jeito, não do jeito de Deus. Segundo, precipitação em votos ou votos impróprios. Fazer quando não é para fazer. 3, obediência parcial. Eu obedeço até aqui.
Mais do que isso eu não obedeço. E não tem quem me faça obedecer. 4. Consultas espirituais erradas, depois de conhecer como ouvir os conselhos de Deus. Saul consultou o espiritismo, entidades. Saul apelou para a necromancia, para a mediunidade. Depois de conhecer a voz que brada do caminho do altar. O desespero para não perder o que Deus havia lhe dado fez ele buscar respostas em pseudo-deuses. 5. Orgulho desenfreado. Ciúme doentio por Davi. Um ciúme doentio. Saul é o homem que Deus não quis mais usar. E tantos outros homens que eu poderia citar aqui. Roboão também foi o homem que Deus não quis mais usar, filho de Salomão. Mas quando Deus fala para Samuel, diz assim: Samuel, até quando você vai insistir com quem eu não quero mais usar? Até quando você vai se lamuriar? Você vai chorar? Deixa que Saul eu cuido. Pode deixar. Saul é comigo. Vai lá para a casa de Jessé, porque a obra de Deus não pode parar. Saul perdeu a oportunidade. A obra de Deus não pode parar. Eu estou preparando o caminho para a vinda dele, do meu filho. Ele não quis cooperar. Teve a chance dele. Teve a oportunidade dele. Mas ele não quis. Então, por favor, deixa ele que eu resolvo com Saul. Vai atrás de Davi, porque eu já escolhi outro. Então Saul é o homem que Deus não quis mais usar. E quando Deus não quer, não tem quem faça ele querer. Se ele quiser voltar a usar, ele usa. Mas aqui ele está dizendo: até quando você vai chorar? Quer que eu dê crédito para tuas lágrimas? Eu não quero mais Saul. Eu quero Davi. Deixa que Saul resolva. Para finalizar, querido, eu vou fechar a Bíblia porque é muita coisa aqui. Nós podemos entrar na lista de homens que Deus não vai mais usar. E quando isso acontece, pastor, lute pela salvação. É o mínimo que nós podemos fazer até o último dia do Senhor. É reversível, querido? É reversível? É reversível. Certamente. Mas se eu conheço o caminho que pode me colocar na zona de perigo ministerial, por que correr? Se eu conheço o caminho que me leva para o caminho de Saul, por que percorrer esse caminho? Por que experimentar esse caminho se a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Se nós temos exemplos claros da onde a precipitação nos leva, da onde um voto precipitado nos leva, da onde a obediência parcial nos leva,
Da onde uma consulta espiritual errada nos leva? Da onde o orgulho nos leva? Por que trilhar esse caminho? Por que insistir com esse caminho de que a minha vontade tem que prevalecer? Se não for do meu jeito, não será do jeito de ninguém. Sabe, queridos, que Jesus não ache Satanás escondido atrás de nós, como ele achou Satanás atrás de Pedro, quando compartilhou o propósito em Mateus 16, 23. Compartilhou o propósito da crucificação, da ressurreição. Pedro tira Jesus à parte e diz: isso não vai acontecer. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim. Que Deus não ache Satanás atrás de nós, querendo atrapalhar a obra de Deus, querendo nos manipular, nos usar como marionete para causar alvoroço, para causar contendas, discussões, disseção, facção, mentira, engano dentro da igreja. Que Deus não encontre Satanás atrás de nós, querido. Que Ele possa ver em nós o Espírito de Deus nos usando. Foi o que aconteceu com Pedro. Porque Pedro estava em formação aqui. Mas o Pedro de Atos dos Apóstolos não tem Satanás atrás dele. Pega isso, filho. Pega isso agora para finalizar isso aqui. Nós somos Atos 29. Se você procurar na Bíblia Atos 29, não tem. Por quê? Porque você é Atos 29. Eu sou Atos 29. Em Mateus, oh glória, em Mateus 16, 23, Satanás está atrás de Pedro, mas em Atos dos Apóstolos, o Espírito de Deus está atrás de Pedro, e o Espírito Santo é tão forte atrás de Pedro, que ele passa pela rua e a sombra de Pedro cura os doentes. O Espírito Santo está atrás de Pedro, que numa pregação 3.000 almas se converte. O Espírito Santo está atrás de Pedro, que quando ele sobe pelas escadas do templo formoso às 3 horas da tarde, em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que ele estende a mão para um paralítico, e o paralítico levanta e entra dentro do templo. Satanás andou atrás de Pedro, mas Pedro permitiu ser discipulado, e à medida que ele crescia no discipulado, Satanás foi saindo atrás de Pedro, e o Espírito Santo foi se colocando, e ele se tornou um instrumento na mão de Deus. Deixa o Espírito de Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Seja um canal de bênção aonde Deus te colocou, na igreja que Deus te colocou. Deixa Deus te usar. Não deixa Satanás manipular teu ministério. Não deixa Satanás manipular os teus dons. Não deixa Satanás manipular os teus talentos. Não deixa ele usar os teus talentos como ferramenta de tortura na igreja. Os teus talentos, os teus dons têm que ser ferramenta para curar, ferramenta para sarar, para edificar, para promover comunhão, crescimento congregacional. Eia, Jeová Jiré, Ori Calamanda Rachai, aleluia, aleluia, aleluia. Como Satanás quer mexer no nosso ministério, gente. Como Satanás tem uma gana pelos nossos talentos. Como Satanás tem uma gana pelos nossos dons. Porque se ele pegar os nossos dons, nós seremos ferramenta de tortura. As mesmas ferramentas que estavam nas mãos dos soldados pretorianos, que machucaram o corpo de Cristo, esfacelaram, quebraram, rasgaram a pele do corpo de Cristo.
Quantos líderes hoje são como os soldados pretorianos na igreja, só estão rasgando o corpo, machucando o corpo, esfacelando o corpo, prejudicando o corpo de Cristo, causando feridas e mais feridas, com a sua rebeldia, com a sua inconstância, com a sua insubmissão, com a sua desobediência, estão o tempo todo machucando a igreja, e Satanás fica atrás dele, o tempo todo. Nós não podemos entrar na lista de Saul, homens que Deus não vai mais usar. O final da história de Saul, ele tirou sua própria vida, ele colocou a espada e lançou-se sobre ela, querido. Ele era recuperável, mas ele não quis se recuperar. Judas era recuperável, mas ele não quis se recuperar. Pedro errou tanto quanto Judas, mas permitiu ser recuperado, permitiu ser restaurado. E o Satanás que estava atrás dele, em Mateus 16, 23, saiu, e a sombra do Onipotente tomou Pedro. E em Atos dos Apóstolos, ele é um vaso na mão de Deus. Ele é um vaso na mão de Deus. Ele é um vaso na mão de Deus. Se nós conhecemos o caminho, querido, para não ser rejeitado pelo Senhor, vamos entrar nesse caminho. Saul é exemplo para nós. Roboão é exemplo para nós. Gease é mau exemplo. Saul é mau exemplo. Judas é mau exemplo. Diótrefes é mau exemplo. Coré é mau exemplo, Balaão é mau exemplo. A Bíblia está cheia de maus exemplos, mas está cheia de bons exemplos. Jeremias é bom exemplo, Isaías é bom exemplo, Ezequiel é bom exemplo, Amós é um bom exemplo, Abacuque é bom exemplo, Pedro é um bom exemplo, André é um bom exemplo. A Bíblia está cheia de bons exemplos. Faça como eles, não faça como Saul. Davi é bom exemplo, Elias é bom exemplo, Eliseu é bom exemplo. Para que seguir os maus exemplos? Caim é um péssimo exemplo, mas Abel é um bom exemplo. Peço perdão para os irmãos por essa efusão do Espírito, irmão. Peço perdão para os irmãos, é que a palavra de Deus é assim, irmão. Ela vem rasgando, ela vem curando, ela vem sarando, ela vem libertando. Eu estou sendo tratado aqui, irmão. Deus está me pegando aqui. Está me virando lá do avesso aqui, irmão, porque tem uma longa jornada pela frente. E eu posso cair na armadilha de Saul. Eu posso cair na armadilha de Balaão, na armadilha de Caim, na armadilha de Gease. Eu posso cair na armadilha de Judas, querido. Vamos nos guardar. Vamos nos proteger, líder, obreiro que está me escutando, pastor que está me ouvindo. Guarde, blinde o seu ministério debaixo da humildade, da graça, da oração, e não deixe que sentimentos venham obstruir. Não deixa Satanás encostar em você. Não deixa Satanás encostar em você. Vou falar. Não deixa Satanás encostar em você para entristecer o teu pastor. Não deixa Satanás encostar em você para ferir quem Deus escolheu e constituiu líder sobre a tua vida. Não deixa Satanás te encostar para você machucar, atrapalhar a visão que Deus deu ao seu líder. Não faz isso, querido. Não deixa Satanás te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Oh, glória! Amém. Amém.
1 hora. Acabou. Chega. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem que fazer almoço. A batatinha está cozinhando lá na cozinha. Tá bom, filho? Deus abençoe, irmã Celso, pastora Noila, Lia Costa, Deus abençoe, filha. Pastora Hilda, beijo no seu coração. Pastor Jocélio, Deus abençoe. Sogro Valdivir, lá de Caçador, Deus abençoe. Filho, você que chegou agora, pega a live lá do começo, é 1 hora de live, e deixa essa palavra entrar no seu coração. Eu vou ficar com ela para mim. É para mim. A palavra nunca diz a respeito dos outros, ela diz a nosso respeito, é para nós. Amém, amados? Que Deus te abençoe, ótimo domingo em família, que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida poderosamente. Hoje à noite, na IEQ Canasvieiras, nós temos um super culto celebrando Jesus em família. O tema da mensagem hoje é identidade e propósito. Identidade e propósito. Amém? Uma mensagem edificante para a sua vida. Estaremos no culto presencial, dentro das normas restritivas, e também no culto online. Você que está em casa, no grupo de risco, conecta IEQ Canasvieiras e vamos ouvir essa palavra em nome de Jesus. E também nós teremos um trabalho especial no mês de julho, na nossa igreja, aqui na Alcides Brito Monteiro, toda sexta-feira do mês de julho. Amém, queridos? Julho será o mês da restituição em dobro. Receba essa palavra profética. Julho, o mês da restituição em dobro. Eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. Mas na sexta-feira, 5 sextas-feiras do mês de julho, teremos uma corrente espiritual, circuncidando o coração. E a pastora Valéria vai ministrar essa corrente espiritual. Todas as sextas-feiras nós teremos um tema específico, circuncidando o coração. Esse trabalho vai ser um trabalho de cura interior, um trabalho muito forte que Deus ministrou no coração da nossa pastora. Então, todas as sextas-feiras, às 20 horas, estarão sobre a liderança da pastora Valéria, nessa corrente espiritual, circuncidando o coração. E no último domingo do mês de julho, nós temos batismo nas águas, irmão. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer nesse mês de julho. Então, julho é o mês da restituição em dobro. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, prepara o teu coração para que ele seja circuncidado nessa revelação de Deus. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer todas as sextas-feiras, a partir da primeira sexta-feira do mês de julho. Amém? Deixa eu até pegar as datas aqui, para você já anotar na sua agenda aí, querido. Dia 3, 10, 17, 24 e 31 de julho. Dia 3, 10, 17, 24, 31 de julho. Serão 5 sextas-feiras proféticas nessa corrente espiritual, circuncidando o coração. E a nossa pastora Valéria, a minha esposa, estará ministrando todas as sextas do mês de julho e vai ser tremendo para a glória de Deus. Deus vai usar ela, vai ser um tempo precioso. Tá bom, queridos? Prepara o seu coração. Deus abençoe sogrão, Deus abençoe a todos, um beijo no coração. Valdevir, Bibiana, Célia está aqui, pastora Vanilda, Cidiane Astrige de Caçador, pastor José Marcelino, pastora Vanilda, pastora Hilda, Mari Corrêa, Deus abençoe, pastora Vanilda, Celso e Estela, um forte abraço, saudade de vocês aí, tô com vontade de comer aquela feijoadinha do restaurante, Deus abençoe, irmã Neuza, Deus abençoe, Lia Costa, Deus abençoe, olha aí, pastora Noila, pessoal aí ligado, pastor Jocélio, um beijo no coração, Deus abençoe, Mauro Elias, Deus abençoe, Mauro, Mari, pastora Mari de Caçador, Deus abençoe, pastora, forte abraço, pastor Wilson, Wellington, todos os filhos, em nome de Jesus, pastora Cristina Maciel também, irmão Décio, Deus abençoe, pastora Noila, já falei também, olha aí galera, Beatriz dos Santos, Deus abençoe,
Mari Correia, Deus abençoe. Bibiana, Chayane, Deus abençoe em nome de Jesus. Ô glória, quanta gente aqui que pensa, vou fazer as lives só no Facebook daí que é Canasvieiras, acho que tá bombando mais. Laura do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Um abraço, gente, paz seja convosco.